Olá, está começando mais um podcast Caxias Conversa, aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, também pelas plataformas de áudio YouTube, e hoje num formato especialíssimo com o propósito de traçarmos aqui um balanço, uma prestação de contas do ano legislativo de 2024. A propósito disso, saúdo a nossa presidente, vereadora Marisol Santos, do PSDB. Uma honra tê-la conosco aqui. A alegria é toda minha, ainda mais nesse momento, né, de fechamento de ano e de poder contar um pouquinho do nosso trabalho ao longo de 2024. Vereadora Marisol, nossa presidente, é sempre muito gostoso esse momento, porque ele tem uma ambiguidade. Por um lado, aquela sensação, mas está acabando, vai trocar. Mas por outro também de lembrar o trabalho que foi feito, que nos orgulha e que também foi compartilhado com toda a comunidade, mas muitas vezes o tempo de um ano é muito longo e nem sempre é possível lembrar. Há pouco, numa coletiva de imprensa, a senhora fez esse exercício. E eu gostaria, não necessariamente em tom de retrospectiva, mas começarmos assim, que trabalho mais lhe marcou primeiro do ponto de vista de presença da instituição? Eu lembro que nas primeiras entrevistas aqui nós tratávamos da participação na Festa da Uva, por exemplo. Exatamente. Bom, eu primeiro queria, né, felicitar a todos, assim, dizer que nós estamos aqui muito contentes com esse ano, que foi um ano de muito trabalho. A gente sabe, e isso não é apenas da Câmara, mas a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado, foi um ano muito difícil, né? Um ano em que a gente precisou lidar com questões inéditas, né? Questões muito novas para todos nós, em relação, eu falo, à catástrofe climática, né? E para nós aqui, numa casa que é política, também um ano que não é tão simples, porque é um ano de eleições, né? Foi um ano de eleições e que nos traz algumas restrições também e algumas dificuldades de trabalho. Mas a gente superou isso tudo, tenho certeza, trabalhamos muito. Eu sempre falo sobre isso. A Câmara de Vereadores de Caxias, ela é muito enxuta, né? Nós temos pouquíssimos servidores, mas temos uma força de trabalho muito grande quando se aliam, né? Os servidores comissionados se aliam aos efetivos e também os estagiários, e é um corpo que se movimenta para realmente trazer aquilo que a gente precisa, que é essa resposta para a comunidade. E aí, no início do ano, a gente já falava da nossa importância e da necessidade da gente estar muito perto da nossa maior festa, que é a Festa da Uva. E eu tenho orgulho de dizer, né, que nós estivemos na presidência esse ano, nós estivemos com o maior stand que a gente já teve na Câmara, e não por tamanho, por representatividade. Nós recebemos muita gente, nós orientamos muitas pessoas, nós realizamos muitos programas da TV Câmara lá, né, como o podcast que começou por lá. Nós tivemos momentos como solenidades, né, sessões solenes, inclusive, naquele espaço. Então, foi muito importante. Mas, como jornalista, inclusive, eu tenho um orgulho imenso de falar, porque, para mim, como é que é a forma, né, Fábio, se a gente for pensar, e para você também que está nos acompanhando, qual é a forma que a gente leva para as pessoas, leva a elas o conhecimento do que a gente está fazendo? É a partir da comunicação. Se integrando. Né? A gente pode comunicar contando para alguém, que é só nós dois, mas eu posso usar a TV Câmara, por exemplo, para contar para muita gente. E olha para quanta gente a gente contou as nossas histórias, porque nós transmitimos ao vivo desfile cênico musical para todo o estado, nós transmitimos ao vivo pela TV Câmara a abertura da Festa da Uva, fizemos várias reportagens ao longo do evento. Fechamento do próprio evento também, Exatamente. o balanço foi na TV Câmara. Olha que lindo isso, né? A gente poder dizer, isso é uma forma de aproximação com a comunidade. É uma forma de diálogo, de transparência, de agilidade nessa questão da informação e principalmente dessa que é uma pauta, né, que eu falo sempre desde o início, que é não só o fazer, né, mas o comunicar às pessoas sobre o que nós estamos fazendo, porque isso sim é o tema da nossa conversa de hoje, é uma prestação de contas. Nesse ponto que a senhora toca, nós conversávamos agora nesse momento também de fechar as atividades. A Rafaela Daros, que é a nossa coordenadora de programação no exercício deste ano, de todo o protagonismo que nós demos também à própria TV Câmara, de se tornar uma referência de informação, de consulta, essa dinâmica também de apelo maior às redes sociais, as pessoas poderem acompanhar, inclusive fora do horário. Né? E agora, sabe, Fábio, que eu acho que a gente conversou lá no início, talvez na nossa primeira participação, primeiro bate-papo sobre expectativas de presidência, eu falei muito sobre isso, sobre o meu entendimento de que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, ela é
uma referência em vários sentidos, mas que nós queríamos como mesa diretora, e isso eu falo em meu nome, em nome do vereador Bressan, que é o primeiro vice-presidente, em nome do vereador Renato Oliveira, que é o segundo vice-presidente, em nome dos secretários, vereador Felipe Grêmio-Maia e vereador Zé D'Ambrós, o que a gente tinha de intenção efetiva naquele momento? Era chegar nas pessoas. A gente falou sobre isso, né? Porque a Câmara é uma referência em vários sentidos, mas ela tem que ser mais do que isso. Ela tem realmente que ser uma referência para um morador lá do bairro que diz como é que eu fico sabendo onde é que vai ser isso, quando é que vai ter aquilo, como é que eu busco como é que eu tenho acesso a esse serviço. É isso que eu acho que a Câmara tem que aprimorar. E eu fico muito feliz que a gente conseguiu fazer isso ao longo do ano, né? Por exemplo, no momento de catástrofes climáticas, quando a gente viveu algo que nunca A imaginávamos ali em enchente de maio, né? maio. A enchente, aquele absurdo. A Câmara de Vereadores foi protagonista. E eu falo isso em meu nome, né, que participei do gabinete de enfrentamento à crise diariamente. Gente, eram 2 reuniões por dia inicialmente, depois passou a ser uma, para estar a par de tudo o que estava acontecendo e da forma como a gente podia contribuir. A Câmara voltou a ser uma referência neste momento também, quando nós antecipamos a devolução dos recursos, né, R$ 1 milhão, indicando ao Executivo que usasse para aquele momento, que precisava para a compra de pedra, né, para a compra de canos, né, de toda a estrutura que estava precisando ser Insumos reconstruída, né? básicos, alimento, água, enfim. Fomos ponto de vários momentos assim de Coleta. coleta mesmo, até, né, de vários produtos femininos que a Procuradoria Especial da Mulher também trouxe à tona, mas nós fomos uma referência em informação. E voluntariado tanto de vereadores quanto de servidores. Exato, pessoas que contribuíram, né, de todas as maneiras, mas de informação, né, Fábio? E aí as pessoas que nos acompanham bastante sabem, TV Câmara entrava diariamente ao vivo para todo o Brasil com as informações da cidade, da região e do estado. Então, era isso. Aí Era numa isso que eu parceria com a falava. TV Senado. Exato, e era isso que eu falava lá naquele primeiro dia. Somos referência, mas precisamos ser mais. E referência na informação. Como é que as pessoas buscavam? Muitas vezes elas buscaram nas nossas redes sociais, buscaram através da TV No Câmara, site. no site, todas essas informações, e lá elas encontravam. Então isso nos deixa muito felizes, assim, por ter cumprido aquilo que eu falei lá no começo. Do ponto de vista de gestão, presidente Marisol, nós tivemos algumas pautas com as quais a senhora trabalhou e compartilhou no contexto da casa. Eu poderia pegar alguns pilares e falar eixos, eu vou lembrar da vice-prefeita Pauliores, que ela tem esse hábito de Fala explicar muito sobre. por eixos. Mas, enfim, a senhora tinha o pilar da sustentabilidade, da própria visibilidade pela comunicação, que já foi amplamente abordada aqui pela senhora. E eu vou tentar lembrar também de pautas que já lhe acompanhavam antes, inclusive, de ser vereadora e que meio que se imbricaram com o período de presidência, por exemplo, aleitamento materno, a preocupação com crianças com Altas altas habilidades, habilidades, exato. deficiência, enfim. Uhum. E isso se potencializou até na própria infraestrutura do prédio, se adequando, enfim. Aqui onde estamos, a tradução em Libras ela se ampliou para toda a programação, antes se restringia às sessões ordinárias e audiências públicas. Enfim, então eu gostaria também de que a senhora ampliasse um pouco esses eixos de trabalho que acompanharam a gestão da casa ao longo deste ano. Perfeito, eu ia dizer como é que é? Obrigada? É isso, né? Muito obrigada, né? É isso. A gente pensou muito nessas questões de acessibilidade e inclusão ao longo desse ano todo, assim, de 2024. Muitas melhorias na casa foram feitas e para nós, talvez elas não sejam assim tão visíveis, tão perceptíveis, mas elas são muito importantes para quem precisa delas. A gente instalou corrimão, né, no plenário para facilitar as pessoas que têm mobilidade reduzida ou as pessoas que, né, cegas ou com baixa visão, uma série de opções assim que a gente já deu para facilitar esse trânsito, esse acesso. As cadeiras identificadas, cadeiras preferenciais, compramos cadeiras diferentes, né, para a questão das pessoas idosas, das pessoas obesas, por exemplo. Estamos com várias alterações nos banheiros do térreo, baixando um pouco, adequando, adaptando assim alguma coisa de mobiliário para as pessoas de baixa estatura. Todas as necessidades que foram surgindo. A gente trabalha muito aqui na casa, inclusive, né, com frente parlamentar em relação ao autismo, e a gente se deu conta que até hoje a gente não tinha abafadores tão necessários para quando entra
uma criança, adolescente, adulto, enfim, que vem para casa, mas que se incomoda um pouco com o ruído, né, que a gente sabe que é uma das características muito claras do autismo. Então, abafadores para que ela possa ter um passeio mais tranquilo pela casa, os cordões de identificação de doenças raras, né, de doenças ocultas. A gente foi buscando, diante das necessidades, né, ou diante das demandas que surgiam, adequar. Piso tátil, a gente ampliou muito até a parte externa da casa, melhorou a parte interna também. Então, muitas questões que foram sendo trazidas e que a gente foi incorporando no nosso trabalho, o que eu acho que é essencial. E o que nos deu, inclusive, né, neste ano, o selo de acessibilidade, que é difícil de conquistar e que nós conquistamos, que é um selo entregue pela FADERS, que é a Fundação de Articulação de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades. Ou seja, se percebeu essa vontade da Câmara, né? E essa efetiva melhoria que a Câmara vem fazendo quando fala em acessibilidade e inclusão. Quando eu citei a sustentabilidade também, acho que citei, a Câmara tentou aperfeiçoar já uma tradição de comprometimento nesse sentido. Eu lembro que quando eu entrei na Câmara como servidor, lá em 2010, a Câmara já praticava aquelas metas do antigo PGQP. Eu não sei se na indústria isso ainda é feito. E aí depois o vereador Cassina, quando presidente lá em 2019, se eu não estou enganado, é muito tempo, ele implantou o teto solar. Uma coisa que o Cassina batia muito era desperdício de energia elétrica. Exato. Então uma das primeiras coisas que ele pediu foi a planilha de consumo de energia elétrica. Ele queria as cordinhas, então isso ele, acho que é 2015 que ele implantou as cordinhas, todas as luminárias da Câmara, para que as pessoas que não acompanham, que não visitam, elas têm uma cordinha para que sejam desligadas individualmente, e isso deu economia de energia. E a senhora entra com o propósito de seguir protocolos da ONU de desenvolvimento sustentável, e isso foi entrando, por exemplo, em bandeiras até do cotidiano, como lixo zero, várias formas de engajamento que reforçaram esse comprometimento da Câmara com o desenvolvimento sustentável, que é uma pauta atual. Muito importante, né? A gente tem aqui, e eu falo sempre de novo, a Câmara é uma referência, um dos poucos prédios públicos hoje que tem as placas solares, né? Ou seja, a gente está falando de eficiência energética, mas tinha uma coisa que me incomodava profundamente, Fábio. A gente tinha as placas, mas não tinha a informação pública se elas eram ou não eficientes. Então, hoje, por exemplo, claro que esses dados vão mudando, né, a cada mês, mas hoje, por exemplo, quando a gente entra na Câmara, e você que vem nos visitar, faça isso, dá uma olhadinha naquele monitor que fica logo na entrada, ele passa, né, a programação da TV Câmara, da TV Assembleia, mas ele também passa informações sobre a eficiência energética nos últimos dias, no último mês, enfim, quanto a gente reduziu, quanto a gente deixou de gastar efetivamente por ter placas solares, porque isso é muito do que a gente pensa dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é fazer, mas é publicizar isso, porque isso inspira, porque isso mostra efetivamente o quanto se faz. Isso são dados, né? Hoje a gente não pode mais trabalhar porque eu acho que a gente está gastando muito tal coisa, porque eu acho que se a gente criar a assinatura digital, por exemplo, ela foi sensacional, ela agiliza, Não, sem economia dúvida de papel. nenhuma. Não economiza tanto papel quanto a gente gostaria. Poderia ser mais. Por quê? Porque a gente precisa efetivar dados, entende? A gente precisa claro. ter esta certeza se a gente economiza ou não. E aí a gente vai dizer, mas por que a gente não economiza? Ah, porque a gente ainda não tem um sistema de gestão integrada que quando os vereadores descem ao plenário, eles tenham um tablet, por exemplo. Ainda é um desafio. Eles levam o papel na mão. Então isso ainda gera, a gente precisa fazer qualquer situação, às vezes um documento, muitos deles a gente já protocola lá, mas outros não, outros ainda são físicos, a gente ainda precisa entregar físico. Mas como é que a gente sabe disso? Não pode ser só empírico, a gente precisa ter dados. Então a gente já começou a implantar algumas coisas assim, com o apoio de vários servidores que são ótimos nesse sentido e que vêm buscando melhorias para casa de verdade. E nós também fizemos, dentro dessa questão da sustentabilidade, uma parceria que eu considero uma das mais importantes que a gente fez ao longo do ano, que foi com o coletivo Lixo Zero. A gente conseguiu trazer, eles têm um trabalho sensacional, né, na cidade, o Caxias Lixo Zero. Eles fazem o drive-thru a cada 2 meses, em que eles recolhem aqueles resíduos que são difíceis de reciclar. A gente não sabe onde coloca o isopor, a gente não sabe bem onde coloca a esponja de louça usada.
E sabe que se a gente colocar em qualquer um dos lixos, orgânico ou seletivo, ele não vai ser Restos de reaproveitado. eletroeletrônicos, Eletroeletrônicos que a gente não usa mais, celular, né? computador, às vezes sobra, né? Muita coisa. E aí, blister, né, que são as cartelinhas de remédio, tem uma série de coisas que a gente não sabe muito o que fazer. A gente acaba colocando tudo junto, não vai ser aproveitado, vai tudo para o aterro. E a gente sabe que o aproveitamento de lixo tem sido muito baixo nesse sentido, né? A gente está jogando muita coisa que seria importante, inclusive para desenvolvimento econômico fora. Eles fazem isso a cada 2 meses e a gente, desde o início do ano, já vinha conversando. Vamos fazer na Câmara? A gente tem espaço, é um drive-thru, então a gente tem estacionamento, a gente se mobiliza e a gente teve apoio de vários servidores que se ofereceram voluntariamente, que passaram aqui o dia inteiro junto com eles. E foi tão lindo, Fábio, porque foi um dia frio demais. Um dia que não chegou a chover, mas era um dia úmido e frio. E ainda assim, eu me lembro que depois eles fizeram um grande drive-thru e eu fui lá para levar, porque eu recolho. A partir disso, eu recolho algumas que são especiais, já guardo em casa num cantinho para levar para eles a cada 2 meses. Quando eu fui no outro, eu disse, nossa, que lindo, tá aqui, tá grande? Ela disse, não. Uma das responsáveis me disse, não, lá da Câmara foi bem maior. Então, esse orgulho da gente dizer que fazemos parte, que estamos pensando. E a Câmara, neste ano, de 24, criou uma comissão, né, o desmembramento da Comissão de Saúde, criando uma comissão de meio ambiente, para que a gente tenha um foco ainda maior nisso. Então, acho que também é um passo importante. E fazemos parte desses grupos, né? Um grupo de trabalho muito legal que está trabalhando gestão de resíduos em Caxias, para tentar afinar todos na mesma linha, na mesma ideia, e a Câmara também faz parte. Então, é um caminho que nós estamos traçando há bastante tempo e que estamos aprimorando a cada momento, e eu tenho certeza que esse ano foram dados passos importantes nesse sentido. Um capítulo importantíssimo neste ano, a senhora citou, numa das suas primeiras intervenções aqui no nosso bate-papo, foram as eleições municipais. E houve todo um cuidado da Câmara sob a sua orientação, no sentido de discutirmos, primeiro, podcasts, materiais informativos para o cidadão, convidando autoridades como o chefe do cartório eleitoral, Edson Borowski, professores universitários, cientistas políticos, enfim. Nós culminamos depois no debate eleitoral. Tive a honra de mediar aqui pela TV Câmara como jornalista da casa, pela segunda eleição consecutiva, os debates com prefeito, candidatos a prefeito, candidatos a vice, depois o segundo turno. Então foi um momento muito espetacular em que a Câmara teve de novo um protagonismo no processo eleitoral, e a senhora teve o cuidado, inclusive, de não misturar as coisas, de delimitar, de aparecer menos, porque a senhora concorreu à reeleição, se reelegeu, mas aí é um outro contexto. A presidência teve esse cuidado de capitanear, de dar liberdade para o trabalho e, ao mesmo tempo, a senhora seguir o seu lado vereadora, a senhora era candidata. E aí a gente trabalha muito também, né? Mas, enfim, eu acho que isso, assim, é só para a gente... também é importante que a gente pare aqui para dizer, né? Já falei isso muitas vezes pessoalmente, né? Para essa equipe, assim, eu gosto demais da nossa equipe de comunicação, que pega muito junto para essas questões, né? E em alguns momentos a gente pensa, será? Me lembro que o Fábio, muito lá atrás, ele me disse, né? Não sei se vocês conhecem. O moço que me entrevista, e lá atrás ele me disse, pois é, vereadora, a senhora que é jornalista e tal, a gente já fez debate aqui na TV Câmara, no momento de eleições, vamos fazer esse ano, será? O que a senhora acha? Eu já apresentei debates, né, quando trabalhava numa emissora de TV aberta aqui. Eu sei que é tão cheio de detalhe, é um risco e tal, e tréplica, réplica, e vira, e não sei o quê, e pode ter. Pensei, senhor, será, né? E aí, quando tu para e diz, não, claro que sim, nós estamos na casa política, né? Então, não tem como, se a gente tem essa estrutura sensacional, se a gente tem pessoas qualificadas para fazer, da produção à apresentação, não tem por que a gente não fazer. Então, eu tenho um orgulho imenso, falei várias vezes para a equipe aqui, falei todas as vezes que eu tive a possibilidade também, fora aqui da Câmara, do quanto eu tenho orgulho, porque muitas vezes eu mesma questionei, mas será? Jura que vão fazer um programa o dia inteiro de apuração de voto? Tivemos a apuração dos votos, que aliás era referência para os comitês de campanha. Exato. Os comitês de campanha acompanharam a apuração da TV Câmara. Muitos assistiram por aqui, e os comentaristas, né, e a força disso, e conseguir manter justamente essa imparcialidade,
porque é uma casa que respeita muito isso, afinal, todas as formas de pensamento estão representadas aqui dentro, né? Todas as ideologias, enfim. Então, foi tão bonito, assim, ver essa competência técnica, mas também essa preocupação com aquilo que nos move, porque nós estamos aqui numa casa legislativa, numa casa política, e que precisa, sim, participar disso. Então, foi um show ao longo do ano em todas essas possibilidades de cobertura. E quando a gente está falando sobre isso, não é a cobertura da presidente Marisol, não é a do Fábio, da Rafaela, que comanda a programação e a TV Câmara, não é do Marcelo, que é o diretor de comunicação, é de todo mundo, para todo mundo. Porque a gente não fala para um, a gente fala para essa comunidade toda que busca, de novo, como eu falei, referência, onde ela entende que é uma referência de credibilidade e de informação. Coisa boa. Como eu citei, a senhora se reelegeu no último pleito eleitoral. Eu gostaria de entrar na sequência da sua carreira como vereadora. A senhora está reeleita no âmbito da casa, a presidência lhe ocupou muito. É sempre questionável, muitas vezes, o fato de presidir a casa em primeiro mandato. Mas a senhora teve um cuidado de esperar também a sequência. Ficou, digamos assim, Para o último ano. para o último ano e teve, digamos assim, 3 anos de amadurecimento como parlamentar da casa. E 2 deles na mesa diretora, né? Para já conseguir entender um pouquinho do procedimento. Exato. E agora, com essa bagagem, a senhora se reelege, agora tem mais 4 anos como vereadora, em princípio. Como é que a senhora vê a sequência de mandato no âmbito da casa? Eu acho que o que as pessoas não têm, talvez, muita consciência, né, assim, muito conhecimento, é do que é a presidência da casa, né? Porque a gente está muito em eventos, por exemplo, representando institucionalmente a casa, em reuniões importantes, mas é tão mais do que isso, né? A presidência da casa, ela é uma gerência administrativa, né? Ela é uma gestão administrativa, a gente tem que ficar de olho nisso. Se a gente encontra uma possibilidade, e eu falava pouco sobre essa questão da acessibilidade, por exemplo, só um exemplo. Um dia em que eu saí da presidência, estava saindo pelo corredor, talvez até indo à comunicação, e eu vejo na entrada ali no nosso balcão, uma moça de baixa estatura pedindo uma informação, ela não alcançava o balcão. Isso é gestão, né? Isso não é o que talvez a Marisol vereadora fosse se dar conta naquele momento. Mas aí tu diz, opa, não. A gente vai ter que melhorar isso. Mas então, qualifica suas pautas. Claro, qualifica suas pautas também de mandato. Que é um ciclo, né? Talvez porque isso já me preocupe, foi que eu tive o olhar, mas esse olhar se volta para casa e a gente diz, não, a gente vai precisar mexer nisso. Vamos precisar mexer nessa estrutura, vamos precisar adequar. Então, eu sinto assim que foi uma experiência, e acho que é nesse sentido até também o teu questionamento, que sim, eu participei da mesa, né, durante 2 anos antes, para poder tentar entender quais eram os procedimentos aqui da casa, para poder me aproximar um pouco mais dessas coisas que não fazem parte do nosso dia a dia, né, que é essa questão administrativa, de entender quais seriam as necessidades, e que a gente já trouxe lá na primeira sessão, né, que eu estava presidindo, já várias questões de plenário, de organização de plenário, de voltar algumas resoluções que a gente não seguia. Poxa vida, se todo mundo tem uma resolução que diz que todo mundo tem que estar aqui dentro de crachá. Então, por que eu ouço um vereador vir me dizer, quem é aquele ali que está ali? Não entendi por que essa pessoa está aqui agora, ficou na frente quando eu queria... Como assim? A gente tem que estar, né? E é uma resolução que já estava. Então, assim, a gente foi buscando essas coisas, um procedimento mais certinho. Sessão começa que horas? 8h30. Então, vamos começar às 8h30? Vamos fazer o possível para não empurrar mais do que isso? São regrinhas tão pequenas, mas que, no observar de anos anteriores, nos levam, né, a uma gestão mais eficiente, assim. Mas eu aprendi muito, amadureci muito. Foi um ano realmente de muito trabalho, porque, além disso, tu tens o teu mandato, né? É vereadora, continua com o gabinete aberto, atendendo as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente ainda tinha um período de campanha. Então, foi muito intenso. Mas a gente consegue quando tem pessoas pertinho da gente que nos ajudam efetivamente a trabalhar, né? A senhora fez parte de um projeto vencedor. O prefeito Adilódio Domênico se reelegeu. A cidade deu um recado também do ponto de vista ideológico de não querer extremos. A senhora não se caracteriza por traçar grandes debates de ordem ideológica, mas ainda assim foi uma vitória, digamos, de uma chapa. O prefeito Adiló de Domênico e o vice-prefeito Edson Nespolo, eleito, de centro-direita, digamos assim. A cidade se encontra numa condição orçamentária interessante,
com capacidade de endividamento, ela vem se reorganizando no contexto de pós-pandemia, principalmente. Agora, com enchentes, nós estamos falando de quase 3,8 bilhões de orçamento, mas muitos desafios. Novo aeroporto, Maesa, educação infantil, a própria saúde. Como é que a senhora, à luz também dessa experiência de gestão, de que participava de reuniões representando a casa, como é que a senhora se vê também como vereadora contribuindo para a melhoria dessas pautas? A senhora que também tem um trânsito com deputados estaduais, federais, como é que a senhora pode ajudar nisso? A gente tem conquistado muitas coisas importantes, né? Nós já falamos aqui em outros momentos, em outros programas, por exemplo, de pautas que são muito minhas e até anteriores à vereança, como o banco de leite materno, por exemplo, né? Que é uma pauta em que a gente veio discutindo e que teve passos importantes ao longo desse ano, estando na presidência, mas continuando, né, com o trabalho de gabinete, e que a gente vai ter, né? A inauguração era prevista para dezembro, a gente está agora com a previsão para janeiro, por algumas questões muito mais burocráticas, mas recebemos o anúncio efetivo de um recurso do deputado federal Daniel Trezesiak, que é do PSDB, mas é lá de Pelotas, né? Mas era meu colega da TV e tem trabalhado muito com um olhar também sobre a nossa região, que enviou uma emenda de R$350 mil, que junto com um valor do Rotary, que também tem um trabalho incrível, sensacional, que eu super admiro, vai fazer ser possível o início do funcionamento do banco de leite materno no Hospital Geral, que é uma pauta incrível, que é uma necessidade imensa e que Caxias, assustadoramente, ainda não tinha e que vai acontecer, né? Então eu vejo essa possibilidade e essa aproximação. E muitas pautas, quando a gente fala do governo, né, do governo Adiló Nespolo, muitas pautas minhas ao longo desse mandato a gente conseguiu juntar, né, quando era Adiló e Paula. A própria questão que nós falamos há pouco sobre altas habilidades, né? Hoje nós temos um centro que é multiprofissional de apoio à aprendizagem escolar, que tem um programa específico que atende os nossos estudantes identificados com altas habilidades de superdotação. O projeto, quando veio para cá, quando eu quis protocolar, eu disse, olha, ele vai ter visto de origem, porque ele não deveria ser protocolado por mim, que cria políticas públicas, né? Deveria ser pelo executivo. A gente fez toda uma conversa e o executivo, na época, a secretária de Educação, Sandra Negrini, disse, não, é nosso, vamos Incorporou colocar para a lá. política pública municipal. E trouxe esse projeto que foi aprovado por unanimidade. Então, a gente tem crescido muito nesse sentido. E a minha proximidade com o governo municipal me levou, inclusive, né, a receber um convite para integrar o executivo para o ano que vem. E isso, né, acho que não tinha falado sobre isso ainda, mas a integrar o executivo ano que vem como secretária municipal. E neste momento, eu agradeci, né, essa oportunidade, mas entendi que a gente podia ficar aqui na Câmara, que ainda tem muitos projetos para a gente trabalhar, mas nesse entendimento, porque essa nova gestão tem esse perfil que a gente tinha, de construção. De ouvir a todos, de agregar, de passou a eleição, agora a gente zera e vamos começar de novo, porque o que a gente precisa pensar não é no meu, não é no teu, não é no partido, não, é na cidade. Então, eu tenho certeza que a gente vai continuar crescendo muito nesse sentido. E me fortaleceu, Fábio, é importante que a gente fale, que quando eu ingressei como presidente da casa, eu ouvi muito, mas e agora, como é que fica para ti? Porque, afinal, o prefeito né? Ou seja, o executivo e o legislativo, vocês são do mesmo partido, tem alguma diferença? Não teve diferença nenhuma, eu acompanhei aqui os 4 anos de legislatura. Na legislatura inteira não teve. Isso, é isso aí, eu acompanhei os 4 anos e nunca vi. A gente teve oposição, teve situação. Independentemente de partido. Porque há respeito. Exato. Que são poderes complementares, obviamente, mas são independentes. Presidente, nós estamos na reta final do nosso bate-papo, digamos assim. Eu não vou querer roubar o seu tempo também de considerações finais, mas acho que cabe aqui um registro, um agradecimento. Eu falei da confiança que a senhora nos passou ao longo do ano, quase que uma árbitra, assim, intervindo quando era necessário, mas deixando trabalhar dentro do possível. Fazer aqui o registro também ao nosso chefe da Assessoria de Comunicação Social da Casa, Marcelo De Gregori, a coordenadora de programação aqui da TV, onde estamos, a Rafa Daros, e também a equipe da Focus, que é a equipe que nos dá o suporte técnico. E eu acredito também que é um ensejo para desejarmos ótimas festas a quem nos acompanha, e a senhora faça as suas considerações, digamos assim.
Quero agradecer, né? Quero agradecer muito a essa equipe toda, né, que tu representas aqui, porque eu falo muito que é isso, a comunicação é a nossa forma de chegar às pessoas. A gente fala com vocês, né, com muito mais gente dessa maneira. Então, muito obrigada por isso. A comunidade de maneira geral que tem entendido, que tem respeitado o nosso trabalho, que tem vindo aqui para entender um pouco mais, aos servidores da casa, né, aos nossos diretores, né, a minha diretora geral, a Luzia Oz, que me acompanhou até pouquinho, né, agora está em licença maternidade, nesse momento substituída com muito carinho e assim com uma dedicação incrível, substituída pela Milena Scopel. Então, muito obrigada aos diretores, ao Marcelo e a todos, né? Os nossos diretores administrativos, nosso diretor legislativo. A gente tem muita gente nessa casa pensando em fazer o melhor para toda a comunidade. Então, quero aproveitar para dizer para vocês que nós nos esforçamos muito para ter uma gestão eficiente, eficaz, coerente e responsável. E que eu vou estar aqui nos próximos anos para continuar cobrando, né, que assim se mantenha, com qualificação de servidores, com esse acompanhamento. E muito obrigada a todos os que entenderam esse propósito, que vem trabalhando de forma importante para a nossa comunidade. E, obviamente, né, que a gente aproveite esse momento para desejar boas festas a todos e que 2025 que está ali, né? Temos a posse agora, dia 1º. Se a senhora quiser convidar, inclusive. Por favor, convidar para assistir pela TV Câmara, pelas redes sociais. Vocês sabem que o plenário aqui não é grande o suficiente para receber toda a comunidade de Caxias, então acompanhe pelas redes. Ele é um evento que acaba sendo para os convidados, né, dos 23 vereadores e do prefeito e vice que também tomarão posse naquele momento, mas que todos possam nos acompanhar também pelas redes sociais. Mais um momento importante. Que seja um 2025 leve, um 2025 de muito trabalho, mas também de muita responsabilidade. Muito obrigado, presidente. Obrigada, eu que agradeço. A honra foi toda nossa, como sempre. Como a presidente Marisol acabou de falar, já vamos deixar de novo o convite para que você nos acompanhe, quem está nos assistindo, a sessão solene de instalação e posse da 19ª legislatura. Nós começaremos aqui as transmissões já a partir da 1h da tarde, com entrevistas, teremos também bate-papos especiais com o presidente de 2025, que será eleito por vocês, no âmbito do plenário, também o prefeito Adilóide Domênico e o vice-prefeito Edson Nespo eleitos. Então será toda uma transmissão da casa. Fica o convite então aí para o dia 1º com a posse da nova legislatura da casa. Reiteramos também os votos de um ótimo 2025 a todos, boas festas, e dessa forma também encerramos aqui essa prestação de contas, digamos assim, especial aqui dentro do podcast Caxias Conversa, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, pelo YouTube, também pelas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.